Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Meigaron e nesse vídeo aqui eu queria discutir com você um pouco sobre a inteligência artificial da China, a DeepSeek, que nesses últimos dias abalou completamente as estruturas do mundo. Estava acompanhando algumas discussões de alguns membros da comunidade DS e eu percebi que as pessoas não entenderam muito bem o real impacto ou porque todo mundo está falando da DeepSeek aí nos últimos dias. Talvez você esteja por fora ou talvez você também entendeu errado o real motivo de todo esse espanto pelas pessoas. E esse vídeo aqui é para tentar explicar para você de uma forma mais clara qual que é o real choque e o real motivo por trás de todas essas conversas. O primeiro grande motivo que está sendo discutido na internet é a eficiência dessa inteligência artificial chinesa. Então nós temos aqui esses algoritmos que hoje nós chamamos de inteligência artificial, mas que na verdade são algoritmos que são estudados já há muito tempo atrás dentro de uma área de pesquisa chamada Machine Learning, ou aprendizado de máquina. E esses algoritmos de inteligência artificial, eles são, de maneira simplificada, bloquinhos que você coloca dados aqui na entrada e você tem vários parâmetros aqui dentro, como se fosse parâmetros da sua televisão, parâmetros de volume, parâmetros de resolução da tela, parâmetros de internet, são aqueles parâmetros que você configura. E na saída desse quadradinho, que nós chamamos de modelo, você tem uma previsão das próximas palavras. Então ele faz uma previsão das próximas palavras. E quanto mais parâmetros você tem nesse algoritmo, maior é o tamanho da conversa que ele considera, ou seja, o contexto que ele considera. Então, quanto mais parâmetros você tem, teoricamente, melhor é a sua conversa, melhor é o seu algoritmo. Então, o que aconteceu com a inteligência artificial da China, a DeepSeek, foi uma apresentação de um algoritmo tão bom quanto o que a gente está acostumado a ver, que é o algoritmo ChatGPT da OpenAI, só que o impacto mesmo ele está dentro desse relatório aqui. Esse relatório aqui é um relatório de inteligência artificial de 2024, e aqui na página 65, você tem o custo ou a estimativa do custo do treinamento desses algoritmos. Então, você olhar aqui, você tem o custo em dólares e aqui você tem o nome do algoritmo. Então, se você olhar o ChatGPT-4 aqui, ele gastou mais ou menos, ou próximo aqui, de 100 milhões, certo? Ele tem 10 bilhões de parâmetros. Então, dentro dessa caixinha, você tem 10 bilhões de parâmetros, que faz com que ele fique mais inteligente, mais conversacional, que ele consiga raciocinar melhor. Porém, existe um custo, um custo extremamente alto de 100 milhões de reais aqui para fazer esse tipo de algoritmo. Tá? E aí o que aconteceu? A DeepSeek, a empresa chinesa, relatou que eles gastaram apenas 6 milhões de reais para construir um algoritmo que aparentemente é tão bom quanto esse algoritmo aqui do ChatGPT. Então, o que nós estamos falando aqui, a gente está falando que o ChatGPT, a 4, o modelo 4, ele gastou pouco dinheiro, gastou aí 100 milhões de dólares, enquanto o DeepSeek, que é a empresa chinesa, gastou 6 milhões para o seu algoritmo. E como que eles conseguiram isso? Isso aqui é um processo de tecnologia, de otimização de sistemas. Então, provavelmente os chineses eles usaram aqui vários métodos de otimização, então eles se preocuparam muito com a otimização desse algoritmo e com isso eles gastaram muito menos dinheiro. Esse dinheiro aqui, ele é basicamente gasto em processamento. Então você tem supercomputadores, você tem o preço das placas dos computadores, você tem também a luz elétrica, então a energia elétrica para manter isso aqui ligado. Você também tem o custo dos cientistas, das pessoas que trabalham com isso. Então tudo isso aqui somado custou 100 milhões para essa empresa aqui. Já a DeepSeek fez isso com 6 milhões. E nós temos os mesmos recursos computacionais, ou seja, a China tem os mesmos recursos computacionais do que os Estados Unidos, só que com uma ressalva. A principal fábrica hoje, a principal empresa que produz essas placas para os algoritmos serem treinados é a empresa da NVIDIA.
Só que a NVIDIA é americana e existe um embargo econômico do governo americano dizendo que a NVIDIA não pode vender as suas placas mais recentes para os chineses. Então, ele só pode vender placas que estão desatualizadas ou com versões antigas. O suprassumo, ali, o que foi lançado em pouco tempo, tem que ficar dentro dos Estados Unidos. É uma estratégia deles para não entregar, digamos assim, as ferramentas mais avançadas para os chineses. Então, os chineses eles tinham as placas mais antigas em relação aos americanos e eles tinham provavelmente menos cientistas ali disponíveis e eles conseguiram um valor muito mais baixo para treinar uma inteligência artificial que apresenta as mesmas características do ChatGPT e que parece ser tão bom quanto o ChatGPT. Então, quando isso foi divulgado no mercado, né, os investidores eles receberam um verdadeiro efeito cascata, assim, que o pensamento de um investidor é literalmente assim: bom, se para desenvolver uma inteligência artificial custa menos do que a gente achava que custaria, logo a demanda pela compra das placas da NVIDIA ela também vai ser menor. Logo, a demanda vai cair, o processamento vai ficar mais barato, e então as pessoas elas não, a valorização da NVIDIA não é exatamente como está indo, ou seja, no longo prazo, o valor de mercado da NVIDIA tende a cair, porque custa-se menos para treinar as inteligências artificiais, vão precisar de menos placas, a demanda vai cair, então o preço vai ficar menor. O investidor ele sempre trabalha com alocação em maiores potenciais. Então, se a demanda, ele tem uma expectativa de que a demanda venha a cair, então ele vai tirar o dinheiro da NVIDIA e vai alocar em outro lugar. E quando ele faz isso, você tem uma diluição ou você tem uma realização do lucro dentro do mercado. Ou seja, muitos investidores tiram dinheiro das empresas, alocam em outros lugares, e aí você vê realmente uma queda, né, que é representado por essa foto aqui. Essa foto aqui é um heatmap, então significa que empresas que foram valorizadas naquele período ficaram verdinhas, e as vermelhas aqui são aquelas que caíram. Então, quando o DeepSeek, né, veio a público e teve todas essas conversas, esse rebuliço todo no mundo, as pessoas que são investidores também acompanham as notícias. E aí eles fizeram uma realocação de budget para outros lugares. E a gente pode ver agora várias empresas que tiveram quedas, né? A única que teve aumento foi a Apple. E um desses aumentos é explicado porque para poder usar o DeepSeek no seu computador, as pessoas começaram a comprar computadores do Mac, aqueles Mac Mini, que são aquelas caixinhas quadradas. Começaram a empilhar aqueles Mac Minis para poder ter poder de processamento para ter o algoritmo rodando localmente nos seus computadores. Então, enquanto todo mundo estava tirando dinheiro dessas empresas, a Apple estava vendendo computadores para eles rodarem, né? Então, por isso que a Apple teve uma valorização aqui, enquanto as outras tiveram uma queda, né? Então, tudo isso aqui é um reflexo de quando a DeepSeek chegou e ele mostrou muito mais barato para treinar uma inteligência artificial, né? As empresas elas não precisam mais dessas placas, ou elas precisam de menos placas, então a demanda cai, se a demanda cai, o faturamento da empresa diminui, portanto o valor de mercado da empresa diminui também. Então as pessoas elas retiram os investimentos que elas têm e alocam isso em outras empresas, fazendo o preço dessas empresas aqui despencar, tá? Então esse gráfico de heatmap mostra exatamente isso. Mas o real motivo, né, por trás do desenvolvimento de uma inteligência artificial muito mais barata, que eu acho que é o que falta para as pessoas entenderem e participarem dessa discussão com um pouco mais de consciência, é o seguinte. Para você hoje entrar no mercado de inteligência artificial e você construir a sua inteligência artificial também, esse aqui é um jogo de muito dinheiro. Porque, por exemplo, se o Sam Altman, que é o CEO da NVIDIA, ele fica sempre reportando que ele está gastando, por exemplo, 100 milhões de dólares para treinar uma inteligência artificial, significa que qualquer outra empresa vai ter que fazer um investimento parecido com esse para ter a sua própria inteligência artificial. Só que esse dinheiro aqui não é todas as empresas que têm no caixa disponível para poder alocar e fazer um investimento desse. Então, o que chocou realmente, né, o mundo foi o seguinte: dentro do mundo de inteligência artificial, até pelo menos no presente momento, antes do DeepSeek ser lançado, a ideia era a seguinte: para você conseguir uma inteligência artificial melhor, você precisa de modelos mais complexos, ou seja, você precisa de mais parâmetros. Você precisa, portanto, de mais poder de processamento e você precisa de mais dados.
Logo, a empresa que vai liderar essa corrida de inteligência artificial aqui no mundo vai ser aquela que tiver mais dinheiro para poder pagar mais pessoas, para poder pagar por mais dados e para poder pagar por mais poder de processamento. Como então, até então, né, a nossa melhor IA, que era do ChatGPT, custou 100 milhões e pouquíssimas empresas têm essa grana para bancar, logo a OpenAI ela seria líder de mercado e somente estaria nessa liderança. E de tempos em tempos o Sam Altman anunciava novos investimentos. Então, nas últimas semanas ele anunciou investimentos de 100 bilhões, ou seja, o jogo está ficando cada vez mais caro. Então, se você tem uma empresa e você quer entrar nessa corrida, você vai ter que já desembolsar valores próximo disso. Então, quanto mais ele aumenta o valor dos investimentos que ele tem que fazer, ele dá um recado para o mercado dizendo que, olha, se você quiser brincar com agente de inteligência artificial, você precisa ter reservado pelo menos esse dinheiro, porque se você não tiver, eu vou investir mais que você. Se eu investir mais que você, eu vou comprar mais poder de processamento, eu vou comprar mais memória, eu vou contratar mais pessoas, eu vou comprar mais dados. Então, a minha inteligência artificial vai ser melhor do que todas as outras. E aí vem os chineses com a DeepSeek e destroem essa ideia. Eles falam assim, não existe uma relação direta entre dinheiro e liderança de mercado. Porque a inovação, né, a busca por diminuir os custos usando métodos, usando realmente parte da ciência, faz os custos baixarem muito. E agora, qualquer empresa do mundo, até mesmo você aí, se você tiver 6 milhões de reais na sua conta sobrando, você pode entrar nessa briga para concorrer no mercado de inteligência artificial. Então, quando a OpenAI anunciou 500 bilhões, foi quase que um tiro no pé, porque ele anunciou um valor tão alto de investimento. A chinesa veio com um valor tão baixo de custo que pareceu que a empresa OpenAI ela realmente não é mais efetiva. Ela não consegue realizar o mesmo resultado, ou seja, produzir o mesmo resultado com um impacto menor. Bom, então esse foi o grande motivo de todo mundo estar falando sobre isso. Mas o que isso realmente impacta na sua vida? Você que está me assistindo aí, que trabalha com dados ou que trabalha com alguma coisa relacionada à tecnologia e está olhando o que a IA pode fazer para você. Bom, o que vai acontecer daqui para frente, que vem a segunda parte dessa conversa, que é o seguinte. Além dessa inteligência artificial DeepSeek, ela ter sido construída com valor muito baixo de investimento, ela também é open source. E depois a gente pode entrar numa outra discussão sobre exatamente o que é um open source, mas o que eu quero dizer para você é que você não precisa pagar para usar essa ferramenta. Você pode instalá-la no seu computador e você pode rodar no seu computador, ou seja, executar dentro do seu computador localmente. E por que isso vai impactar a sua vida em pouco tempo? Porque um dos maiores motivos pelo qual as empresas não estavam usando inteligência artificial é por causa do medo do vazamento dos dados. Para você usar a inteligência artificial, você tem que passar os seus dados para ela e você não tem garantia, por mais que a empresa do outro lado fale, que não vai armazenar os seus dados. Então, toda empresa tem receio de usar a inteligência artificial por causa disso. Mas agora, o DeepSeek ele pode ser instalado localmente. O que significa que a empresa pode ter uma sala lá dentro do escritório dela, ela pode comprar computadores, ela pode instalar o DeepSeek ali e os dados que ela passar para a inteligência artificial vão ficar somente disponível dentro da empresa que eles estão. Então, você não tem mais problema de vazamento. E isso abre demais a possibilidade das empresas realmente agora começarem a usar a inteligência artificial nos seus processos. Tanto para aumentar a produtividade, quanto para criar produtos, quanto para aumentar a eficiência operacional da empresa, investimentos e assim por diante. Então, inevitavelmente, você vai interagir com uma inteligência artificial no seu trabalho. Ou ela vai ser a sua parceira de trabalho para aumentar a produtividade, ou ela vai substituir você, ou você vai ser a pessoa que vai ajudar a melhorar essa inteligência artificial. Tudo depende do caminho que você vai querer seguir daqui para frente. Mas o que é fato é, a inteligência artificial, com essa abertura agora de diminuição do mercado e também abrir os códigos para que as empresas consigam utilizar isso sem pagar, vai ser um resultado, assim, certamente terão inteligências artificiais no seu trabalho, trabalhando junto com você, trabalhando no seu lugar, ou você estará controlando elas. Depende muito da decisão que você for fazer da sua carreira. Se você quer trabalhar com inteligência artificial, estude a inteligência artificial em vários níveis. Aprenda como usar a inteligência artificial.
Ou seja, como que você adapta a inteligência artificial para o seu trabalho. Aprenda o que é possível fazer com as inteligências artificiais. E se você quiser trabalhar construindo as inteligências artificiais, aí você tem que estudar ciência de dados, porque o cientista de dados, ele tem a formação mais sólida para poder entender como funcionam esses algoritmos, que afinal de contas a inteligência artificial é um dos algoritmos que o cientista de dados tem dentro da sua caixinha de ferramentas. Na comunidade DS, por exemplo, a gente vai começar uma ênfase em inteligência artificial, onde eu quero ensinar os alunos como usar isso no dia a dia de um nível mais simples, depois a gente vai aprofundando até eles serem capazes de criar seus próprios agentes para fazer a tarefa, tá? Se estiver interessado em saber como a comunidade funciona, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você entender mais como a gente vai tratar esse assunto aqui, tá bom? Mas se prepare porque a inteligência artificial chegou e chegou para ficar.